É natural, compreensível que alguém torça numa competição internacional esportiva, né? Uma Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, Fórmula 1, competição internacional, torça por quem é de seu país. E não é obrigatório, claro que não. Tanto que muitas vezes em Copa do Mundo você tem brasileiro que torce para a Itália, tem argentino que torce para a Alemanha. Isso é pessoal, torcer é um ato individual, emocional, mas é compreensível e natural que você torça para os times, para os atletas do seu país, pela identidade que há, a mesma língua, mesma história como sociedade, como nação, não é? E muitas vezes enfrentando os mesmos problemas, muitas vezes não, mas é uma identidade saudável. E por isso ela é majoritária, né? Esmagadoramente majoritária. A maioria das pessoas torce para times e atletas e seleções de seu país. O que, repito, não é obrigatório. Isso não é ufanismo. Isso não tem nada a ver com ufanismo. O ufanismo tem uma outra história, uma outra conotação e, ao longo da história, tem sido utilizado, inclusive, como arma política e ideológica. Às vezes, a exaltação da capacidade dos locais no Brasil, dos brasileiros, ela é importantíssima, ela é saudável, ela é inclusive uma forma de enfrentar teorias reacionárias. E não é ufanismo, pelo contrário, é a defesa de qualidades nacionais, que são verdadeiras, não são inventadas. Isso aconteceu com o genial Nelson Rodrigues. Quando o Nelson Rodrigues escreveu sobre Pátria de Chuteiras, isso aí foi lá na frente. Foi uma espécie de decorrência natural da luta que o Nelson Rodrigues travou durante anos, contra a autodepreciação dos brasileiros, com a fomentação dessa autodepreciação pela elite nacional, não só econômica e política, mas elite acadêmica e intelectual. E o Nelson Rodrigues enfrentou isso de maneira brilhante, como sempre. E essa autodepreciação, que tem raízes remotas, mas ela foi ampliada, quase cristalizada pela derrota na Copa de 50, derrota para o Uruguai, no Maracanã. E até 1958, quando o Brasil conquistou pela primeira vez o Mundial, o Nelson Rodrigues tratou de exaltar o futebol e os cidadãos brasileiros, as características do cidadão brasileiro, as peculiaridades dos cidadãos brasileiros. E sobre o futebol brasileiro, ele dizia, é inigualável. Isso antes de o Brasil ganhar a primeira Copa. E ele também enfrentou, isso é mais importante, e isso tem a ver com defender o país e ao mesmo tempo enfrentar o ufanismo, porque ele enfrentou as ridículas teorias que tentavam associar a perda do título em 50 questões raciais. O Brasil, desde o final do século XIX, e ainda durante a década dos 50, no século XX, o Brasil teve diversas expressões de teorias ligadas ao conceito de eugenia, de superioridade racial. E queriam dizer, de maneira meio dissimulada, mas queriam dizer que a perda do título em 50 foi decorrência de uma questão racial, de características raciais, não nacionais.
não nacionais, raciais. O Mário Filho, irmão do Nelson Rodrigues, cujo nome foi colocado no Maracanã, né, homenagem ao Mário Filho, pela sua importância na crônica de esportes do Rio, e o Nelson Rodrigues enfrentaram essas teorias. E ele não apenas demonstrou que essas teorias eram canalhas e ridículas, como também fez questão de anunciar que com Pelé na seleção, o Brasil seria campeão do mundo. E o Nelson Rodrigues fez isso logo depois de, pela primeira vez em sua vida, assistir a um jogo do Pelé. Isso foi no começo de 58, um Santos e América. O Santos venceu por 5-3. Ali, pela primeira vez, alguém chama Pelé de rei. Nelson Rodrigues fala sobre a majestade notória daquele jogador, daquele menino. E ele falava dos inacreditáveis, inverossímeis, né? Uma palavra bem típica do Nelson Rodrigues. Inverossímeis 17 anos, né? Então, ele dizia, não, com esse garoto aí o Brasil vai ser campeão. Coroando com aquela crônica tudo que ele passou anos dizendo sobre a qualidade inigualável do futebol brasileiro. O Nelson fez isso, portanto, no começo de 58, e o Pelé tinha apenas 17 anos, e de fato, como anunciado pelo Nelson Rodrigues, meses depois, o Brasil venceu o Mundial. Com 6 gols do Pelé, vale notar. E com Djalma Santos, e com Didi, outro gênio da raça, e com Garrincha, que desmoralizava tudo isso porque ele era uma mistura de branco, índio e negro. Esse era o Garrincha. Essas bobagens, né? Essas teorias canalhas. E isso que o Nelson Rodrigues fez não era ufanismo. Pelo contrário, era o trabalho de um gênio na construção da autoestima nacional, que estava pelo chão. Fora demolida, não pela derrota em 50, um jogo de futebol. Um jogo de futebol. 2 times fortes, um ganhou. Mas pelo que se seguiu, pelas teorias desenvolvidas, inclusive pela crônica de esportes, mas não só, até na academia, teorias eugenistas, né? Canalhas. O ufanismo é outra coisa. O ufanismo, inclusive, tem consequências muito diferentes. E, claro, também não era ufanismo, mas ali você encontra elementos semelhantes. Por exemplo, nos tempos em que as tropas de Alexandre invadiram o Oriente Próximo, norte da África. Então, os gregos letrados e abastados, a elite grega, essa elite orgulhava-se da cultura local, de suas escolas de pensamento. É bom lembrar que Alexandre teve, por escolha de seu pai, teve como professor tutor Aristóteles, né? Então havia esse sentimento de orgulho. Embora o Aristóteles dissesse para Alexandre, não vá, não leve a cultura grega, não tente aculturar outros povos. Não foi ouvido. Depois os romanos, que desenvolveram um sentimento semelhante em relação ao poder militar e à organização social de Roma, a cultura romana era, na verdade, um subproduto da cultura grega. Mas eles se orgulhavam do poder militar e da organização social de Roma, da expansão de Roma. Roma, o grande império. Então formava-se ali, nessas situações, no chamado imaginário coletivo, né, algo parecido com o conceito que hoje é associado à palavra ufanismo. E muito antes disso, aqueles que eram os poderosos em países que foram dominantes, importantes, nações que foram dominantes, como o Egito, a Síria, Babilônia, depois também isso aconteceu entre os medos e persas, né? Os poderosos, as elites políticas e militares desses países, desses povos,
desenvolveram um sentimento semelhante pelas riquezas que acumularam, pelos territórios que conquistaram. E aí, séculos e séculos e séculos depois, o surgimento dos Estados-nações, conceito de Estado-nação, e o surgimento de Estados-nações ali na fase derradeira do feudalismo, no berço do capitalismo. Esse surgimento provocou movimentos políticos e culturais de autoexaltação dessas nações, desses Estados-nações. Uma autoexaltação que acirrou a rivalidade e os confrontos entre as potências coloniais europeias. No século XVIII, e principalmente no XIX, o ufanismo, isso que caracterizava esses Estados-nações, degenera-se em teorias portadoras da premissa, repito, canalha da superioridade racial. E a degradação espalha-se da biologia à pseudofilosofia, porque a filosofia é o amor à sabedoria, e não há sabedoria quando se abraça teorias como essa. E na biologia, gente que começou a desenvolver teorias para tentar dar uma sustentação supostamente científica, portanto pseudocientífica, à superioridade racial, que se misturava com a ideia de nação superior. E os reinos europeus, a França mesmo, republicana, a França teve um período de idas e vindas entre monarquia e república, e logo em seguida os Estados Unidos usaram inclusive essas teorias degeneradas para entorpecerem os incômodos internos que existiam com relação à escravidão. E também usavam o ufanismo, a teoria da superioridade racial, a teoria canalha da superioridade racial. Inclusive usavam para ataques aos movimentos incipientes, é verdade, que eram contrários à escravidão e ao sistema econômico baseado no trabalho escravo. Bom, mas o que o esporte, do qual falávamos há pouco, tem a ver com isso? Competições esportivas, elas existiam já na antiguidade, já existiam, e muitas vezes eram associadas ao adestramento militar, como no caso de Esparta, né? Uma sociedade peculiaríssima, uma sociedade militarizada como Esparta. Agora, o uso do esporte como entretenimento social e portanto, como fenômeno coletivo que atrai a sociedade, atrai o interesse das pessoas, ele passou a ser usado sistematicamente no reinado do James na Inglaterra. E o motivo do James não era amor aos esportes que existiam na época. Ele incentivou a elaboração do famoso Livro dos Esportes. E isso está brilhantemente explicado pelo Weber, pelo Max Weber. Então, ele usou isso como maneira de combater a influência dos calvinistas e de outros grupos protestantes não conformistas, porque havia, assim como o sábado é sagrado no judaísmo, a sexta-feira no islamismo, o domingo no cristianismo. E aos domingos havia essas reuniões de calvinistas, de batistas, de protestantes não conformistas, né? Não ligados à igreja anglicana, que também realizava seus cultos aos domingos. Só que James e a corte, eles temiam que essas reuniões se tornassem perigosas para o clero anglicano e para a própria monarquia inglesa.
E aí ele falou, precisamos de algo que aos domingos retire as pessoas dessas reuniões. E ordene, então, a elaboração do livro dos esportes e o incentivo da corte para que a sociedade buscasse aos domingos esse entretenimento novo. Mas foi no século XX, aliás, vale lembrar que, de fato, os puritanos botaram a monarquia pela única vez na história para escanteio com Oliver Cromwell. Agora, o fato é que foi no século XX